Se você treina de manhã, eu tenho certeza que você já parou para se perguntar se você deve ou não comer antes de ir treinar, o que é que você deve comer antes, o que é que você deve comer depois, como encaixar o café da manhã, se você come o café da manhã antes ou depois. E aqui, hoje, eu vou falar tudinho que você precisa saber para oferecer para o seu corpo e fazer um treino com o melhor desempenho possível. Eu sou a Nath Nutricionista e trago para você conteúdos de nutrição esportiva, comportamento alimentar, emagrecimento e nutrição infantil. Vamos lá? Olá, queridos e queridas! Se você treina de manhã, esse conteúdo é para você. Hoje a gente vai falar bastante sobre precisa comer antes de treinar, o que comer, quais são os nutrientes importantes quando você treina no período da manhã. Então, a primeira questão é: precisa comer antes do treino quando você treina de manhã? Existem duas respostas, sim e não, depende. Depende muito do seu tipo de treino e da intensidade que vai ser esse treino. Se é um treino que exige muito, que tem uma intensidade muito alta, muito provavelmente um carboidrato no pré-treino seja muito positivo, porque já é amplamente sabido que os carboidratos antes do treino favorecem performance e a ausência de carboidratos prejudicam a performance. Então, se o seu treino ele tem uma alta intensidade, o carboidrato ele é fundamental. Então, ele vai ser necessário ou não, dependendo de como você for fazer o seu treino. Se você for fazer ele com um alto grau de esforço, sim, o carboidrato ele é muito bem-vindo. Se você não for fazer ele com alto grau de esforço, não é necessariamente obrigatório. Por isso, se você vai fazer alguma musculação, algum treino que não é tão aeróbico e não vai fazer um aumento de carga ou alguma coisa que exige uma intensidade muito grande, não é necessário um pré-treino. Você pode utilizar o seu estoque de carboidrato do músculo, que já vai ser o suficiente. E vale lembrar que o carboidrato que você come na noite anterior, ele acaba sendo utilizado como fonte energética no treino da manhã, por conta da formação do estoque de carboidrato no músculo. Então, você forma esse carboidrato presente no músculo em 6, 7 horas antes desse treino. Eu falei um pouco sobre a necessidade de consumir pré-treino ou não. E quais são esses nutrientes que devem estar no seu pré ou pós-treino? Principalmente da manhã, são carboidrato e proteína. A gordura, ela acaba entrando aí para complementar caloricamente. Ela não tem uma função muito específica na produção de energia. Vamos falar por cada nutriente individualmente. Carboidrato. Ele oferece energia antes do treino e repõe glicogênio depois do treino. Então, você deve pensar da sua necessidade baseada no seu objetivo. Então, se você busca emagrecimento e não vai fazer um treino muito intenso, você pode não comer carboidrato antes do treino, porque aí você vai utilizar o estoque de energia presente no seu corpo. Em compensação, você pode ou não colocar carboidrato no pós-treino, mas em quantidade pequena, porque a partir do momento em que você come um carboidrato, seu corpo para de queimar a gordura, para de utilizar essa gordura que está estocada como fonte de energia e passa a utilizar o carboidrato que você ingeriu. Além de pegar esse carboidrato também e utilizar para reconstruir o seu estoque de glicogênio, o seu estoque de energia de carboidrato presente no seu músculo. Agora, se o seu objetivo é hipertrofia, vale muito a pena você consumir o carboidrato no pré-treino, fazer um treino de mais alta intensidade ou mais alta carga e colocar também uma grande quantidade de carboidrato no pós-treino. E um carboidrato de alto índice glicêmico, de rápida absorção, porque ele vai aumentar a insulina e a insulina ela é um hormônio anabólico e vai te ajudar também no crescimento muscular, além de repor esse estoque de energia do seu músculo. Agora, se o seu objetivo é definição,
perda de gordura e ganho de massa magra, você deve colocar uma quantidade de carboidrato média, sempre pensando no antes, na intensidade do seu treino. Se o seu treino for muito intenso, sim, você deve colocar um pouco de carboidrato antes. Se ele não for tão intenso, não é tão necessário. Você sempre deve pensar no carboidrato antes, quando a gente pensa em performance. Então, pensou em performance, carboidrato antes. A performance é secundária, não tem uma necessidade tão grande de um carboidrato antes do treino. E depois do treino, sempre pensando se você quer continuar queimando aquela gordura residual ou se você quer aumentar o estoque de carboidrato no seu músculo. Tá gostando do conteúdo até aqui? Se tiver, já curte, se inscreve no canal e comenta aqui se você já tinha pensado nisso e se você treina em jejum de manhã ou não. E se não, o que é que você come? Agora eu vou falar um pouco da proteína, né? Que a gente sabe que é importante a proteína nas proximidades do treino. Antigamente se falava muito na proteína pós-treino, mas hoje já se sabe que independe se é antes, durante ou após o treino, desde que você atinja uma quantidade de proteína boa nas proximidades do treino. Quando nós fazemos lesões musculares, nós demoramos aí 48 horas para ressintetizar as nossas fibras musculares. Então, é importante a gente fazer um fracionamento no decorrer dos dias, mas nas proximidades do treino, a gente tem que ter uma quantidade aumentada. Pode ser antes, durante ou depois do treino, não tem uma necessidade de ser logo após o treino. Proteína, então, tá fácil de ajustar. Agora eu vou falar dos estimulantes. Muita gente coloca e acaba sendo bem positivo para dar aquela energia extra ali no seu treino da manhã, que para muita gente é muito sofrido fazer aí um treino logo cedo. Quais são eles? Principalmente a cafeína. Então, tudo que contém cafeína acaba sendo bem-vindo nos treinos da manhã como um estimulante para favorecer o desempenho do seu treino. Então, qualquer pré-treino que contém cafeína pode ser sim muito bem-vindo também. Mas só para constar, em um copinho de café expresso, nós temos cerca de 60 a 80 miligramas de cafeína. Se a dose que você busca é baixa, você pode utilizar um cafezinho expresso antes do treino, que já vai ser sucesso. Agora eu vou falar para vocês como ajustar os alimentos e as refeições pensando nesses nutrientes, porque afinal de contas a gente não come nutriente, né? A gente come alimentos. Então a gente tem que pensar nos alimentos que fornecem esses nutrientes pra gente, para ver como a gente pode encaixá-los antes, durante e depois do treino no período da manhã. Alimentos fontes de carboidrato que você pode utilizar aí no período da manhã, que são bastante comuns, são a tapioca, o próprio pão, torradas, biscoitos de arroz. Todos esses alimentos contêm o carboidrato como seu principal nutriente. Portanto, você pode encaixar esses alimentos antes ou depois do treino, dependendo do que você está buscando, como eu já falei anteriormente. Alimentos fontes de proteína que você pode utilizar aí no período da manhã: ovos, frango desfiado, atum, whey protein, né? O whey protein, ele acaba sendo uma fonte proteica a mais que você pode utilizar por uma questão aí de praticidade no seu dia, tá? Ele não é necessariamente obrigatório só porque você treinou. É que ele é mais prático mesmo da gente encaixar no seu dia a dia. Mas você pode, por exemplo, no café da manhã, fazer uma refeição com um franguinho desfiado, se você está em casa e acaba sendo mais prático para você. Você pode deixar o whey, por exemplo, para tomar no lanche da tarde, que é mais corrido. Então, o whey ele não é necessariamente obrigatório nas proximidades do treino. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, de uma pessoa que busca hipertrofia e uma pessoa que busca emagrecimento, para que vocês entendam de forma clara e consigam aplicar essas orientações que eu passei aqui. Como eu falei antes, se você busca emagrecimento e não faz um treino com alta intensidade, você pode treinar em jejum. E depois do treino, você come a quantidade de proteína que você precisa
um frango desfiado ou ovos mexidos e uma baixa quantidade de carboidrato que pode ser vinda de frutas, por exemplo. Então, um café da manhã pós-treino suficiente para você poderia conter ovos e frutas. Agora, se você busca hipertrofia e faz um treino com alta intensidade, é interessante que você consuma alguma fonte de carboidrato no pré-treino. Pode ser uma banana, pode ser uma banana com mel e aveia, pode ser uma tapioca, pode ser o alimento que for mais prático para você, uma bisnaguinha, que vai te oferecer um carboidrato que vai potencializar a sua performance no treino de alta intensidade da manhã. E no pós-treino, você pode colocar a porção proteica e também uma quantidade de carboidrato. Pode ser uma crepioca, pode ser uma tapioca recheada com frango, pode ser um pão com ovo, que vai oferecer para você aí uma quantidade de proteína e uma quantidade de carboidrato. Então me conta aqui nos comentários como é que é o seu pré e pós-treino do treino da manhã. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E ativa o sininho para não perder os conteúdos futuros que eu sempre trago novidades para vocês. Esse tema foi um tema sugerido em um comentário de um vídeo anterior. Então, se você quiser que eu fale sobre algum tema específico, comenta aqui que eu vou colocar na minha lista de assuntos. Para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui na descrição nós temos alguns links que direcionam para o contato da minha mentoria e para a minha rede social vizinha, que eu também deixo um monte de conteúdo por lá. Fico por aqui hoje e assista outros vídeos do canal para uma nutrição com ciência e com consciência. Beijo da Nutri!